Bom dia, a paz do Senhor Jesus esteja no seu coração nessa manhã, amém? Eu já disse aqui para a igreja algumas vezes, não sei se você já escutou, teve a oportunidade, mas pregar a palavra de Deus toda semana é um grande desafio, ao mesmo tempo que é um prazer, mas é um desafio porque nós precisamos saber qual a direção, o que Deus tem para falar com a sua igreja. Não adianta um texto bem formatado, não adiantam palavras bonitas. O que importa é a simplicidade do querer de Deus para as nossas vidas. E esse desafio ele se torna ainda maior, quando naturalmente toda semana temos que, como no meu caso, no mínimo pregar 3 palavras diferentes, estudos, e às vezes chegam a 5 mensagens, né? Então é um desafio maior. É gostoso porque hoje tenho o privilégio de estar dedicado, né? Por muito tempo da minha vida, 35 anos, dediquei, né, a minha profissão, e hoje tive, né, há 2 anos atrás, pelo livre-arbítrio que Deus me deu, de dizer não para o mundo secular, né, e trabalhar na casa de Deus, me aprofundar e fazer o que eu fazia no meu trabalho com excelência, fazendo agora com mais excelência dentro da casa de Deus, né? E é interessante porque Deus ele não nos deixa sem respostas, até porque quando há temor e tremor para subir neste altar e ministrar o coração das pessoas, e o altar não é lugar de lavar roupa suja, altar não é lugar de transmitir uma mensagem direta para a Mariana que está aqui me olhando, né? Altar é lugar de falar das coisas de Deus com profundidade na palavra de Deus e no tempo de Deus, do querer de Deus diante de um Deus que sonda e nos conhece por inteiro, né? E quão bom é quando Deus ele começa a mostrar, né, determinadas coisas que precisam ser ajustadas, né? E nesses últimos dias eu fiquei assustado. Eu diria que esse é o termo certo, né? Assustado não porque Deus revela, mas assustado com aquilo que os meus olhos e os meus ouvidos ouvem e veem, né? No sentido de contemplar, mesmo dentro da igreja, ou membros da igreja, erupções vulcânicas, né, que saem de dentro dos seus corações, e que às vezes, né, é preciso até mesmo eu me lembrar e lembrar os irmãos que o único adversário que nós temos é o diabo, porque às vezes isso não fica muito claro, né? E é bom a gente pontuar, né, o que é certo, o que é errado, quem é o inimigo de nossas almas, né? E Deus nos colocou para caminharmos na estrada da maturidade. E obviamente que caminhar na estrada da maturidade não é um caminho de perfeição. Sabemos que nessa estrada, né, teremos lutas e lutas maiores, né? Porque se somos fiéis no pouco, Deus vai nos fazer fiéis no muito, e vamos lutar ainda mais intensamente para alcançar esse patamar. Então, longe de nós temos a inocência de que por estarmos no caminho da maturidade, tudo agora será perfeito, né? Haverá conversão da igreja por completo, que agora só teremos adoradores dentro desta igreja. Longe disso, sendo a igreja um hospital, sendo a igreja um lugar onde tratamos de almas, feridos, cativos, oprimidos, né? Mas, se estamos no caminho da maturidade, e aí não cabe a nós, não cabe a mim, eu não tenho essa competência de dizer se estamos próximo ou longe do que Deus tem para fazer na igreja. De repente pode ser amanhã, né? Eu não tenho esse conhecimento e eu também não tenho essa pretensão de resposta. Eu sei o seguinte: se não alcançamos o que Deus tem para nós, isso me leva de maneira racional a fazer o que sou chamado a fazer, a pregar a palavra de Deus, para que a gente esteja alinhado ao querer de Deus, né? E o altar é lugar de ministrar a palavra de Deus, a palavra poderosa de Deus, a palavra que faz mudança em nossas vidas para efetivamente estarmos andando no caminho da aprovação de Deus, no caminho de crescimento, de maturidade, para aquilo que eu não olho, mas Deus já preparou para as nossas vidas. Amém? Então, nessa manhã, eu já divulguei no grupo dos obreiros aprovados, né? Eu dei para eles uma ideia, um panorama
para eles se prepararem para aquilo que nós vamos ter nas próximas semanas, o que inclui também no último domingo de abril, o início do estudo aprofundado de Apocalipse, né, onde nós vamos estar aí gastando talvez mais de 2 meses, né, com slides e com vídeos e com a palavra de Deus óbvia, né, falando, discutindo e aprofundando o conhecimento. Mas eu também aproveitei a ocasião, hoje que é dia de almoço, dia de reunião, né, com a família Nova Vida, de anunciar, né, o tema da palavra de hoje. Né? Então, nada é por acaso, nada é coincidência, e Deus ele mostra as coisas que eu não sou fofoqueiro, né? Então, se Deus ele fala e mostra, e escuta, ou se chega por zap, por ligação, ou pelos meus ouvidos, alguma ação eu preciso tomar, e uma ação que seja coerente com a minha condição e com aquilo que agrada o coração de Deus. Então, nada melhor do que pegar tudo isso e transformar numa palavra para edificar a igreja. E aí o tema da mensagem de hoje é domínio próprio. E aí, né, é aquela coisa, que ótimo, domínio próprio, então eu vou descansar, isso cabe a Deus fazer. Mas eu quero complementar o título dessa palavra como subtítulo dizendo o seguinte: sim, dádiva de Deus, mas um caminho para a ação da nossa parte. Essa é a mensagem completa. Domínio próprio, dádiva de Deus e um caminho para ações que somos chamados a tomar para que isso se torne realidade em nossas vidas. E, obviamente, nada melhor do que falar sobre o domínio próprio, apresentando ou relembrando à igreja o que está escrito em Gálatas, no capítulo 5. Eu convido você a abrir a palavra de Deus rapidamente, no capítulo 5, verso número 22 e 23, e aí vamos ler aquilo que você já escutou diversas vezes ao longo da sua caminhada, mas é bom porque Deus ele fala com o mesmo versículo coisas diferentes aos nossos corações, amém? Essa é a coisa boa de estarmos na presença de Deus. A Bíblia é a mesma, mas Deus nos motiva a ler uma vez, a ler 2 vezes, a ler quantas vezes forem necessárias, porque hoje Deus fala no assunto, amanhã Deus poderá falar de uma maneira diferente. Diz assim a palavra, Gálatas 5, verso número 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Amém? É o que está na tua Bíblia? Então, ótimo. Então, vamos fechar os olhos e vamos orar. Senhor Deus e nosso Pai, graças te damos, Pai, nessa noite, nessa manhã, pelo privilégio, Pai, de estarmos na sua casa, na sua presença. E mais uma vez saber, Pai, que o Senhor, quando nós nos achegamos a Ti, o Senhor se achega a nós. Quão bom, Deus, é trazer a nossa memória aqui na Tua presença a plenitude de alegria. E a paz que excede todo entendimento e guarda o nosso coração, ela está pronta para ser derramada sobre os nossos corações, Pai. Em nome de Jesus, nessa manhã, trabalha, Deus, nas nossas mentes, nos nossos corações, com o poder da Tua palavra, porque é ela que convence. Não é por força nem por violência, mas é pelo Espírito, é pela palavra, Pai. É pelo conhecimento. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E que nessa manhã, Pai, o Senhor possa alcançar corações e mentes com profundidade, Pai. Trabalha, Pai, em nossas vidas. Separa, Deus, aquilo que é do homem e o que procede da Tua parte, para que tenhamos, Deus, o discernimento claro, Pai. Ou seja, avivado dentro de nós o conhecimento que está adormecido para nos posicionar de maneira, Deus, reta, agradável, que seja para a glória do Teu santo nome, para que sejamos, Deus, instrumentos para a Tua glória, para que sejamos, Deus, sal e luz nesta terra, neste mundo, Pai. Encontra a liberdade para trabalhar nesta manhã. E nós jogamos por terra, Pai, tudo aquilo que seja contrário, tudo aquilo que queira desconstruir, limitar, retardar o Teu haja. A Tua palavra, Deus, não voltará vazia para a sala do trono da Tua graça, porque o Senhor assim revela na Tua palavra, e eu creio, nesta manhã, assim nós oramos. E nós já Te agradecemos, Pai, porque o Senhor inclina os ouvidos para a nossa oração,
E eu estou certo, pela fé, de que o Senhor agirá em nosso meio. Assim oramos, em nome de Jesus, e que a igreja do Senhor diga amém. Podem sentar. Um pouco antes desse texto que apresenta o fruto do Espírito, né? Paulo, ele vai nos advertir a partir do verso 16 o seguinte: digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque simplesmente eles são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Olhando para essa palavra e escutando essa palavra, nós vemos que a habitação do Espírito Santo no crente, no cristão, de maneira nenhuma exclui a porção carne de nós. Não elimina de maneira nenhuma a inclinação para o que é mal, para aquilo que é pecado. Existe uma batalha, claramente definida na palavra de Deus, entre um eu dividido. O nosso eu ainda produz desejos pecaminosos. E Pedro diz que eles fazem guerra contra a nossa alma. Isso é o que Pedro diz. E Paulo, por sua vez, ele fala deles, o quê? Dos desejos pecaminosos como enganosos para as nossas vidas. Todos os dias isso acontece. Todo dia temos lutas, todo dia temos decisões, porque a nossa natureza caída ainda sofre a influência do pecado. O mundo externo e os desejos internos, a voz interior, ainda nos atacam para desconstruir aquilo que Deus constrói ou busca construir por meio da sua palavra, por meio da sua graça, da sua misericórdia. E cabe a nós não satisfazer esses desejos pecaminosos, mas sim controlá-los ou ainda negá-los. E uma grande verdade é que enquanto nós estivermos aqui nesta terra, neste corpo, a palavra que nós escutamos, ela vai se cumprir, queira ou não, quando diz a carne milita contra o Espírito e o Espírito milita contra a carne. E as obras da carne, como nós lemos nos versículos 19 a 21, resultam do quê? Resultam da falta de domínio dos desejos sexuais, que vão gerar o quê? Como a palavra de Deus diz, prostituição, impureza, lascívia. O que é lascívia? Quando a pessoa corre atrás do prazer sexual sem se importar com os seus limites. Isso é lascívia, entre outras coisas. As obras da carne resultam da falta de domínio dos sentimentos religiosos, e isso vai gerar, como a palavra de Deus diz, idolatria, feitiçarias. Falta de domínio das emoções, gerando inimizades, porfias. Porfias são discussões, ciúmes, iras, discórdias, dissensão, facção, inveja. E até mesmo as obras da carne, como lemos, resultam na falta de domínio do próprio organismo, quando fala sobre bebedices e glutonarias. O domínio ou o controle desses desejos, desses sentimentos, dessas emoções, desses apetites, é um dos gomos do fruto do Espírito Santo, resultado da operação sobrenatural do Espírito Santo em nossas vidas, na vida do crente.
E eu entendo que Deus ele incluiu o domínio próprio como parte do fruto do Espírito, porque se somos nova criatura em Cristo Jesus, então nós somos dominados pelo Espírito Santo de Deus. E se nós somos dominados pelo Espírito Santo de Deus, nós temos total condição de nos dominar. Até porque a palavra de Deus diz que o pecado já não tem mais domínio sobre nossas vidas. O Espírito Santo de Deus, ele age em nossas vidas. E hoje de manhã, falando na escola bíblica dominical, nós pontuamos um elemento que se chama Espírito Santo de Deus a nosso favor, contribuindo de maneira significativa no processo de santificação. Contudo, há muito que podemos e nós devemos fazer em cooperação com o Espírito Santo de Deus. Não é apenas uma atividade de Deus. Deixa o Espírito Santo de Deus fazer o que tem para ser feito e não cabe a mim nada fazer. Como eu tenho dito aqui na igreja, estamos debaixo da nova aliança. Sim, mentiroso seríamos se estivéssemos dizendo algo em contrário, isso está claro para qualquer um de nós. Mas que esteja também tão claro entre nós que a vida cristã não é fácil, ela não é conquistada de qualquer maneira. Não é à toa que a palavra de Deus diz para desenvolvermos a nossa salvação com temor e tremor diante dos olhos de Deus. Não é de qualquer maneira, não é de qualquer jeito. E nós vemos 3 passagens bíblicas, obviamente, eu não tenho aqui a pretensão de esgotar o assunto, mas que mostram a importância da nossa cooperação com o Espírito Santo de Deus nesse processo de santificação, né? Uma dessas passagens é o que nós lemos em Gálatas, no capítulo 5, verso 16, quando diz: andai no Espírito e jamais satisfareis as concupiscências ou a concupiscência da carne. E andar no Espírito é manter comunhão com o Espírito, é ser íntimo do Espírito, é recorrer ao Espírito, é depender do poder do Espírito Santo de Deus. Uma outra passagem bíblica, em Colossenses, no capítulo 3, a partir do verso 5, o mesmo apóstolo, ele escreve aos cristãos colossenses dizendo o seguinte: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. E que natureza terrena é essa? A carne. E aí ele começa a enumerar: prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que é idolatria. E ele vai fechar dizendo assim: despojai-vos de tudo isto. 2 pontos: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Uma terceira passagem, o mesmo apóstolo se dirige aos coríntios e, para descrever a batalha espiritual, a batalha pessoal interna, ele faz uso de uma figura, da figura de um treino esportivo. Lá no capítulo 9, a partir do verso 25, ele diz assim: todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, mas nós uma coroa incorruptível. Assim como também eu esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Não sei se você conseguiu, por meio desses limitados, simples e únicos 3 versículos, entender as exortações claras da parte de Deus. Um diz: andai no Espírito. O outro vai dizer: fazei morrer a vossa natureza terrena. Vai dizer: dominai-vos. Exercei uma rígida disciplina sobre o vosso corpo e a vossa mente. Cooperai com o Espírito Santo de Deus. É isso que nesse mix dessas 3 passagens eu consigo enxergar. E esse é o segredo do domínio próprio. Ele é ao mesmo tempo fruto do Espírito e, portanto, um domínio exercido pelo Espírito,
e ele é um domínio próprio. E o domínio próprio, que também pode ser chamado, tem como sinônimos o autocontrole e a temperança, né? Não é a ausência da vontade, mas a capacidade de vencer o desejo, se dominando através da disciplina e da razão e não da emoção. Afinal de contas, a exortação de Paulo é de um culto racional, não é por emoção que nós vivemos na presença de Deus. Irmãos, ouçam que Martinho Lutero, pai da reforma protestante, ele disse sobre a natureza humana e os desejos pecaminosos. Palavras dele. Antes de entender o Evangelho de Jesus, eu acreditava que toda vez que o pecado batia em minha porta, tinha que abri-la. Agora, que entendo a verdade do Evangelho, compreendi que quando o pecado estiver à porta, eu não preciso atender. E referente aos desejos pecaminosos com os quais lutei por toda a minha vida, aquilo que está presente neste mundo mau, dos quais eu era escravo, sei que já fechei a porta para tudo isso e evito me aproximar dela. E evito me aproximar dessa porta. E evito me aproximar do pecado. E evito me aproximar da tentação. E ele complementa, para encerrar as suas palavras, ele fala outra coisa muito sábia para nós. Coloco guarda na porta, para não mais me aproximar, e conscientizei-me de que não preciso mais abri-la, e posso ignorar as batidas nela. Vejo duas coisas importantes dessa fala, né? Evito me aproximar desta porta. E nem sempre cabe a nós o enfrentamento. Nós precisamos ser sábios. Nós precisamos ser sábios em nossas decisões. Mas um grande princípio de sabedoria é sabermos que se nós não nos aproximarmos do pecado e da tentação, nós não tombaremos. Eu tenho o meu conceito a respeito, por exemplo, de bebida alcoólica. Eu tenho o conhecimento da palavra, se posso ou não posso beber um vinho. Eu tenho esse conhecimento, porque a palavra de Deus me diz. Entendendo, obviamente, que quando se fala de vinho, fala-se daquilo que faz parte do processo natural das uvas. Então, vamos deixar também claro isto. Bom, mas se eu não bebo vinho, que é a decisão que eu tomo na minha vida, né? Qual é a chance de eu viver embriagado? Nenhuma. Nunca. Então, eu já preguei isso aqui para a igreja. Existem os radicais, né? Grupos radicais em evidência no exterior que não promovem boas ações. Mas pegando essa palavra no bom sentido da palavra, sermos radicais diante dos olhos de Deus é virtude. Não negociar com a carne, ser radical, é virtude. Porque a chance de eu tombar diante de uma bebida, a chance de eu tombar diante de uma prostituição, a chance de eu tombar diante de uma internet com busca de coisas ilícitas é nula na minha vida, porque não busco. É como Martinho Lutero disse, evito de me aproximar dessa porta. E isso precisa ser algo entronizado, internalizado em nossas vidas, porque nem sempre estaremos fortes o suficiente para lutar determinadas pelejas, não porque Deus esteja cansado, mas porque a nossa vida espiritual não está alinhadinha com os padrões de Deus. Mas se nós temos esse princípio sábio dentro de nós, de não nos aproximar, eu não vou cair, os meus olhos não vão se corromper, o meu coração não vai se inclinar,
a minha boca não vai aceitar? E é importante pontuar também que quando pensamos em autocontrole, ou domínio próprio, ou temperança, a primeira coisa que nos vem à mente é o necessário controle sobre os desejos da carne, os impulsos da carne. Mas o domínio próprio é bem mais abrangente. Ele não tem influência apenas sobre as coisas que não podemos fazer. A palavra de Deus, ela não é assim, não pode isso, não pode aquilo, não pode isso. É? Não, não é. Então o domínio próprio também não pode ser enxergado com essa lente de que apenas determinadas coisas que nós não podemos fazer, mas também sobre coisas que temos que realizar e que nossa vontade reluta em executar. E eu estou falando de uma palavra que recentemente preguei aqui na igreja, de um termo que parece, né, que eu estou falando línguas estranhas, né, mas procrastinação, que no português, claro, é empurrar com a barriga. Então, falar de domínio próprio não é só falar de coisas que nós não podemos fazer, mas também de coisas que temos que realizar e que nossas vontades relutam em fazer, e até mesmo sobre coisas que em si mesmas são boas ou neutras. Na verdade, a batalha do domínio próprio, que faz parte do processo de santificação em nossas vidas, ela começa no dia da conversão a Jesus e ela só termina com o encontro com Jesus nos céus. Goste ou não, essa é a verdade. Algumas pessoas confundem a mansidão com o domínio próprio. Mas, na verdade, a mansidão e o domínio próprio são qualidades diferentes, embora elas estejam, de certa maneira, relacionadas. A mansidão diz respeito ao relacionamento de uma pessoa com o seu próximo, enquanto que o domínio próprio trata da relação que uma pessoa mantém consigo mesmo. Mas, claro, obviamente, o domínio próprio, a falta dele, também reflete em nossos relacionamentos com outras pessoas. E eu quero dizer para a igreja em alto e bom som, e que a igreja preste atenção nesta manhã, a falta de domínio próprio, ela não faz acepção de pessoas. Sabe por quê? Porque o pecado está no pastor e nas ovelhas. O pecado está no líder e nos liderados. A falta de domínio próprio não respeita títulos, não respeita cargos, não respeita idade, não respeita tempo de conversão, não respeita hierarquia, não respeita família, não respeita amizade. A falta de domínio próprio, ela está pronta para atrapalhar a condução da obra de Deus. Ela está pronta para frear o haja de Deus. Ela está pronta para trazer divisão, separação, mágoas, lágrimas. Ela está pronta para gerar um ambiente espiritual hostil, de morte, de apatia, de incredulidade. E eu diria mais, o descontrole de palavras desequilibradas, destemperadas, desproporcionais, desqualificadas, amargas, inúteis, não é o único sinal da falta de domínio próprio. Não é. Nesse rol, também está o orgulho, ao não reconhecer os seus erros e, consequentemente, continuar fazendo coisas erradas. Nesse rol está a impaciência, ao não saber esperar. E nesse rol também está a ignorância. E esse talvez seja o pior nível de uma pessoa sem domínio próprio. A ignorância. Quando se torna ignorante, ao ponto de ignorar as pessoas e as consequências de suas ações. Eu quero que vocês tenham em mente, eu não sou mágico e nem vim criar a roda. Eu vim falar de forma simples, coisa prática,
para a nossa vida. Não sou filósofo nem contador de história. O que a gente precisa é da palavra prática para as nossas vidas. Abrir os nossos olhos para produzir ações que sejam coerentes com aquilo que Deus nos chama a viver. Que adianta o conhecimento da palavra como papagaio reprodutor, replicante, e não viver a palavra de Deus? Nada. É por isso que a palavra de Deus diz, claramente separa os ouvintes dos praticantes. E para praticar, eu preciso entender o que Deus me chama a viver. E esse é o desafio do pregador. Entregar uma palavra mastigada para que vocês possam se alinhar ao querer de Deus. E eu quero que vocês nessa manhã tenham em mente que as palavras e as ações dizem quem nós realmente somos. Como nós estamos, de fato, vivendo a nossa vida espiritual. Se estamos sendo praticantes da palavra ou apenas ouvintes, enganando a nós mesmos. Tenham em mente que a boca sempre vai falar daquilo que está cheio o coração. Tenham em mente que nós somos como árvores conhecidos pelos nossos frutos. Não adianta discurso, não adianta placa, não adianta gritar. Não é assim que somos conhecidos no mundo espiritual aos olhos de Deus. Não adianta viver de máscaras. Não adianta viver uma vida ilusória, um pé na igreja, outro no mundo, agradando a dois senhores distintos. Não adianta. E a vida é curta. São 100 anos. É curta. Continua sendo curta. E o amanhã não te pertence. O dia de amanhã não te pertence. Isso nos chama a responsabilidade de nossas decisões. Decisões essas que eu tenho dito para a igreja. E talvez o Marcos e a Elaine, que estão hoje acompanhando a irmã Maria José, não tenham ainda escutado da minha boca, mas as nossas decisões apontam quem nós queremos ser e o que nós queremos escolher. Então, as decisões, elas são muito importantes. E o embasamento na palavra de Deus é importante, porque as nossas lutas, elas não são carnais, elas são espirituais. Em Provérbios, no capítulo 25, verso 28, encontramos, apenas ouçam o seguinte ensino: como cidade derribada que não tem muros, assim é o homem que não tem domínio próprio. Em outras palavras, da mesma forma como uma cidade sem muros, ela é indefesa e vulnerável aos ataques do inimigo, um cristão sem domínio próprio, ele estará indefeso e, consequentemente, tornando-se uma presa fácil. Para quê? Para aquilo que acabamos de falar, para os desejos pecaminosos, para o descontrole, para o orgulho, para a impaciência, para a ignorância e por aí vai. A falta de domínio próprio é um problema muito sério e, infelizmente, muito comum, inclusive dentro da igreja. É fácil conhecer pessoas que têm frequentes acessos de raiva ou que ficam descontroladas ao menor sinal de uma paixão, ou que mantêm mágoas que as consomem profundamente, ou que anseiam por ter todo tipo de bens sem os quais acham ser impossível viver feliz. Algumas religiões, e eu não vou entrar no profundo disso, mas apenas falar o que você já sabe, pregam, dentro do contexto que estamos falando sobre domínio próprio, né? Mas algumas religiões pregam a meditação. Outras religiões pregam a concentração. Outras pregam os exercícios de repetição. E ainda existem outras que pregam o isolamento para os seus adeptos conquistarem o autocontrole.
E algumas conquistas podem até ser conseguidas na esfera do corpo ou da mente, mas somente Jesus pode trabalhar no coração do homem. E nós não podemos cair na ilusão de que com os nossos esforços, com a força de vontade, com os nossos méritos, nós conseguiremos a temperança. Dificilmente nós conseguiremos exercer o domínio próprio nas situações críticas da vida se nós não estivermos blindados, se nós não estivermos protegidos com os muros de uma vida devocional sólida e constante aos pés do Senhor Jesus. Ao invés de sermos impulsivos e descontrolados, nós devemos buscar na graça de Deus o aperfeiçoamento prático dessa virtude. E eu quero dizer para a igreja nessa manhã que nós podemos, e mais do que podemos, nós devemos revelar o caráter santo de Cristo por meio de uma vida moderada, controlada e direcionada pela palavra de Deus, que vai nos dizer, entre tantas coisas, Tiago capítulo 1, verso 19 e 20, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Provérbio 16, 24 diz, palavras agradáveis são como favo de mel, doces para a alma e medicina para o corpo. Provérbio 16, 32 diz, melhor é o longânimo do que o herói de guerra. Melhor é o paciente do que o herói de guerra. E complementa dizendo, e o que domina o seu espírito do que aquele que toma uma cidade. Provérbios 21, 23 diz, o que guarda a boca e a língua, guarda a sua alma das angústias. Queridos, eu não sei como é que você está, mas se for necessário, seja humilde como Davi. Quando ele certa vez, lá no Salmo 141, verso 3, ele diz, Senhor, põe guarda a minha boca, vigia a porta dos meus lábios, porque no muito falar não falta transgressão. Seja humilde, reconheça a sua limitação momentânea, a sua restrição. É para isso que você está sendo exortado e disciplinado com a palavra de Deus, porque é ela que transforma, é ela que orienta. Eu não preciso falar muito. Um versículo que tenha 2 linhas fala por si só em algo profundo para as nossas vidas. Precisaria eu falar 1000 palavras, o que 2 linhas expressam o poder de transformação para as nossas vidas. E o que Deus está dizendo para nós nessa manhã, de maneira clara, o que guarda a boca e a língua, guarda a sua alma das angústias. E aí, determinadas coisas acontecem e nós não entendemos. Determinadas coisas não acontecem e nós não entendemos. E cabe a nós refletir como nós estamos vivendo a nossa vida espiritual. Se estamos vivendo de acordo com o gabarito de Deus, de acordo com aquilo que Deus nos chama, segundo a sua palavra, ou vivendo em duplicidade, ou vivendo de uma maneira dúbia, incerta, inconstante. Deus, ele é longânimo conosco. A palavra de Deus diz claramente que ele não retarda o cumprimento da sua promessa. Ele é longânimo, aguardando que em nós haja o verdadeiro arrependimento. E aí eu vou dizer uma coisa importante que o salmista diz: nunca é tarde para começar algo novo. E aí essa palavra vale da anciã da igreja com 83 anos, a Suelen, mais nova neste culto. Nunca é tarde para começar algo novo em nossas vidas. Então vale dela para a direita, para trás, para frente, para a esquerda, chega em mim. Em todos,
Nunca é tarde para começar algo novo em nossas vidas. E quão bom que estamos diante de um Deus. Quão bom que estamos diante de um Deus que não olha os nossos pecados, aquilo que fizemos até o dia de hoje, ao estarmos escutando a sua palavra. Porque Ele sabe quem viria, Ele sabe o que precisaria ser dito, Ele sabe quais seriam os corações que estariam aqui nesta manhã para ouvir essa palavra. E quão bom é trazermos à nossa memória o que a palavra de Deus vai nos mostrar, que nós não servimos a um Deus que trata mal por mal, olho por olho, dente por dente, mas é um Deus longânimo, é um Deus misericordioso, é um Deus bondoso, que diz: eis que estou à porta e bato. E se ouvir e deixar eu entrar, eu entrarei e cearei contigo. Esse é o Deus a quem nós servimos quando há um ambiente espiritual sendo propagado pela sua palavra. Seja aqui, seja em casa, seja em qualquer lugar. Falando diferente, de maneira diferente o que diz esse Provérbios 25, 28, e eu tenho que repetir porque quão bom é que você está bailando em tantas passagens da Bíblia neste culto. A palavra de Deus diz, Provérbios 25, 28, como cidade derribada que não tem muros, assim é o homem que não tem domínio próprio. Ou seja, falando de maneira diferente, poderíamos dizer, o domínio próprio tem a capacidade de nos proteger, tal qual uma muralha forte que circunda uma cidade. E eu entendo que o equilíbrio é uma das características mais valiosas da vida de um cristão. Saber o que falar, como falar e quando falar. Saber agir, como agir e quando agir são características valiosas e desafiadoras, por sinal de um discípulo de Cristo habilitado pelo Espírito Santo. Mas mais desafiador ainda é ter esse autocontrole que ajuda a decidir se devemos falar e se devemos agir. E é preciso buscarmos uma vida de temor a Deus, uma vida com temor a Deus, com temor à sua palavra, para que nós possamos estar cheios do amor, da alegria, da paz, da longanimidade, da benignidade, da bondade, da fidelidade, da mansidão. E aí, será natural controlar a nossa língua e o resto do corpo. Quando for necessário que nos posicionemos debaixo da orientação do Senhor. Não há dúvidas de que um crente alegre em Cristo e cheio da paz, que vem do Espírito Santo, ele não irá ofender facilmente em situações do dia a dia, porque ele está com o coração satisfeito e descansado no Senhor. Não há dúvidas de que um crente que exerce a longanimidade, a paciência, como Cristo fez aqui na terra, ele não irá se exceder em palavras ou atitudes precipitadas quando vierem os conflitos internos e externos. Não há dúvidas de que um crente movido por amor e compaixão, imitando o Senhor Jesus, ele irá reagir de forma moderada perante uma ofensa ou uma situação que seja injusta. Não há dúvidas de que quem está cheio do Espírito será fiel e leal, mesmo em situações adversas e que desafiem o próprio ego. E um dos maiores exemplos de domínio próprio na Bíblia é Jó.
Houve momentos em que Jó apresentou sua defesa aos amigos, diante dos amigos que o acusavam, apresentou a sua indignação por não encontrar motivos para o seu sofrimento, e provavelmente ele sentiu raiva por tudo de ruim que acontecera com ele e com aqueles que ele tanto amava e que o circundavam. E num coração como desse homem, não seria difícil levantar questionamentos do tipo: como não se revoltar contra Deus diante de tudo pelo qual passava? Como não se vingar? Como não lutar com força própria, ou com a própria força, enquanto pudesse? E eu tenho plena convicção de que a temperança por ele demonstrada foi possível somente por meio da rendição dele à vontade de Deus e com a ajuda do Espírito Santo. Jó declarou: se vou para o leste, lá ele não está. Sigo para o oeste, não consigo encontrá-lo. Não vejo no norte, pois está escondido. Quando olho para o sul, ele está oculto. E aí ele vai dizer o seguinte: e no entanto, Deus sabe aonde eu vou. Quando ele me provar, eu sairei puro como o ouro, pois permaneci nos caminhos de Deus, segui os seus passos e nunca me desviei. Havia uma rendição à vontade de Deus. E por conta disso, aquela palavra que Deus diz que nenhuma tribulação é maior do que podemos suportar, ela se cumpre, mesmo na vida de alguém em que Deus permitiu que o diabo tirasse quase tudo, inclusive a sua saúde. E se cumpre porque a própria palavra de Deus diz duas coisas sobre a palavra: que ela é perfeita e ela é provada. E o que Deus fala, Deus cumpre. E se Deus fala que maior é o que está em nós do que tudo que se levanta contra nós, é verdade. Deus não é homem para mentir, nem filho de homem para se arrepender de tudo que tem declarado na sua palavra. Se somos infiéis, Deus permanece fiel para cumprir a sua palavra. E a gente vê, no caso de Jó, acredito que passar por provações seja um dos nossos maiores desafios como cristãos. Muitas vezes nós queremos vencer nossas próprias lutas por nós mesmos, pela força do nosso braço. A intenção do nosso coração, ela até parece boa, né? Mas o que realmente nós estamos dizendo no mundo espiritual é mais ou menos o seguinte: Deus, pode deixar que eu sou autossuficiente e eu vou resolver isso sozinho. É mais ou menos também como se estivesse dizendo o seguinte: Deus, eu acredito no seu poder, eu acredito no seu agir, mas quanto a essa situação particular, eu penso que eu sou forte o suficiente, o bastante, e consigo lidar com essa questão do meu jeito, sem eu precisar da sua ajuda. É assim que Deus vê quando nós queremos lutar sozinhos. Certamente, nós precisamos lutar as nossas batalhas. Problemas precisam ser resolvidos. Problemas não são para serem colocados atrás de uma porta ou embaixo de um tapete. Problemas são para serem resolvidos. Porque nada foge ao controle de Deus. E se nada foge ao controle de Deus, tudo tem um propósito. E esse propósito precisa ser vivido em nossas vidas. Não seríamos sábios, ou não somos sábios, quando empurramos com a barriga ou colocamos atrás de uma porta os problemas que nós estamos vivendo.
Certamente nós precisamos lutar as nossas batalhas, problemas precisam ser resolvidos, mas não separados do Espírito Santo de Deus. Deus nos chama a marchar. E eu não me lembro, eu que fui militar por 35 anos, eu não me lembro nenhuma ordem unida que eu recebi ou ministrei, aonde eu determinava ou recebia a ordem para marchar para ré. Nunca vi isso. Não sei se em algum outro exército existe isso. Talvez andar para trás, estou vendo aqui um casal de atletas, andar para trás para poder exercitar outros músculos, talvez isso exista, e existe. Mas marchar para ré, não existe isso. Nós somos soldados. E como soldados, nós precisamos marchar para frente, avançar. Mas nós necessitamos que Deus esteja conosco, orientando cada passo em nossas vidas. Ao rendermos a nossa força de vontade, o nosso eu ao Senhor, nós experimentaremos com certeza o seu agir em nós. Somente em submissão ao Espírito Santo, ele produzirá, ou ele promoverá, ou ele derramará o seu fruto em nós e nos tornará capazes de exercer o domínio próprio diante das situações que dia a dia nos desafiam a agir por nós mesmos e a nos revoltarmos contra Deus. Mas lembremos-nos de que o Espírito Santo nos ajuda em nossas fraquezas. E mais ainda, de que Deus é por nós e não contra nós. Deus é por nós e não contra nós. O fruto do Espírito em nossas vidas, ele não vem sem luta. Há uma razão pela qual Jesus, certa vez, ele disse o seguinte: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. A vida cristã, como eu já anunciei aqui nesta manhã, ela é difícil. Não há caminho fácil, não há entrada ampla. Nós estaremos em guerra com o pecado, sangrando e feridos, até que a última batalha seja vencida e as lágrimas desapareçam, porque essa é a promessa que a palavra de Deus nos dá no livro de Apocalipse, no capítulo 21, que nós não mais choraremos quando estivermos na eternidade com Deus. Da mesma forma, igreja, não é possível ser sábio ou servir ao Senhor sem controlar os impulsos ruins. Por isso, entrando agora, já terminando, mas entrando no título da palavra dessa manhã, o domínio próprio é um chamado para a ação. Uma ação que envolve 4 importantes coisas. Envolve oração, porque através dela falamos com Deus e nos tornamos mais sensíveis para ouvir a voz de Deus. Envolve jejum, porque através dele nos separamos para nos consagrar ao Senhor, permitindo que Deus ele mortifique a nossa carne, santificando a nossa vida. Envolve vigilância, porque sem ela não adianta orar e nem vigiar. E envolve também a palavra de Deus, porque nela está a revelação de Deus para a nossa vida e um modelo de caráter que somos chamados a trilhar. João, no capítulo 17, verso 17, diz: santificai-vos na verdade, e a tua palavra é a verdade. Mais ainda, 2 Timóteo, no capítulo 3, versos 16 e 17, vai dizer algo importante que eu tenho dito neste altar e na escola bíblica dominical. Porque em apenas poucas linhas, Deus fala da imensa propriedade, tesouro que é a palavra de Deus, quando diz: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. A fim de quê? A fim de que percamos tempo? A fim de que estejamos brincando de ser cristão? Não. A fim de que o homem de Deus seja perfeito,
e perfeitamente habilitado para toda boa obra. O domínio próprio é um chamado para a ação e também uma dádiva a ser recebida, essencial para as nossas vidas, porque nos ajuda a resistir às tentações, a lidar com as adversidades, a buscar santidade, a dar bom testemunho, a perdoar ofensas, a escolher bem o que valorizar e também a rejeitar o mal. Eu não sei se você sabe, hoje eu falei de Martinho Lutero no início, e eu vou terminar também falando sobre ele. Mas no alvorecer da Reforma Protestante, Lutero ele pregou um sermão sobre a justiça de Cristo. E ele chama essa justiça como uma justiça alheia. Alheia por quê? Porque não nos pertence. Pertence a Cristo. É a justiça de Cristo, pertence a Ele. Mas a graça significa que esta justiça pode ser nossa através da fé em Cristo Jesus. E tudo o que Ele tem, consequentemente, se torna nosso. E não somente isso, Ele mesmo se torna nosso. Então, pela fé, Cristo nos dá a si mesmo. E com a sua presença, Ele nos dá o poder de derrotar o pecado em nossas vidas. E foi através desta lente teológica que Lutero compreendeu o fruto do Espírito. É somente por causa da justiça de Cristo, creditada em nossa conta, pela fé nele, que nós podemos viver uma vida proveitosa de boas obras, mortificando a carne e crucificando com os desejos com respeito a nós mesmos. O domínio próprio é uma dádiva, é uma promessa de Deus a cada um dos seus filhos. Deus, Ele faz mais do que nos ordenar obedecer. Ele nos habilita. Deus, Ele faz mais do que apontar na direção que nós devemos caminhar. Ele nos carrega. Deus, Ele faz mais do que nos dar a sua palavra para nos guiar. Ele nos enche do seu Espírito e nos guia. Não esqueçamos que cada um de nós necessita desesperadamente de santidade. Porque sem santidade nós não veremos o Senhor. Então nós precisamos desesperadamente de santidade. No momento em que nos preocupamos mais com a nossa reputação do que com a nossa alma, perdemos a batalha e nós estamos a caminho de perder a guerra. Não deixem, é a mensagem final, não deixem que a meditação sobre o fruto do Espírito sirva como desculpa para não realizar a árdua tarefa de erradicar, eliminar, expulsar as obras da carne. Faça isso pelo bem da sua família. Faça isso pelo bem do ministério que Deus te deu. Faça isso pelo bem da comunidade desta igreja. Mas, em última análise, busque a santidade pelo bem de sua própria vida. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. E o domínio próprio não é simplesmente algo que entregamos a Deus num pedido e Deus, como um output, entrega o domínio próprio. Não é assim. Precisamos nos posicionar. Nós que queremos mais de Deus. Não adianta ficar olhando para a grama do vizinho, para a direita e nem para a esquerda. Não adianta viver debaixo de princípios de comparação. Isso não agrada o coração de Deus. O mesmo acesso que eu tenho à sala do trono da graça, você também tem.
Porque o véu se rasgou, não foi de baixo para cima, foi de cima para baixo, rompendo a antiga aliança e nos dando uma nova maneira de viver as mesmas leis morais que valeram por toda a história da humanidade. Mas nós somos feitos de decisões, e as decisões apontam quem nós queremos ser e aquilo que nós queremos colher. Não brinque de ser cristão. E não deixe para amanhã aquilo que você pode e deve fazer no dia que se chama hoje. Você não sabe o dia de amanhã. Você pode planejar, você pode sonhar, mas o controle está na mão de Deus. E diariamente nós precisamos encerrar os nossos dias com o selo da aprovação de Deus. Há uma palavra sendo liberada por Deus nesta manhã para as nossas vidas, que vale para todos, a começar de mim. Todos. Eu disse isso hoje. A falta de domínio próprio não faz acepção de pessoas. Pode facilmente entrar em mim, assim como em você também. Sejamos humildes em reconhecer quem nós somos, quem verdadeiramente nós somos. Mas mais do que isso, tenhamos o entendimento de quem nós queremos ser e do que Deus pode fazer em nossas vidas. Amém? Feche os seus olhos. Senhor Deus e Pai, nós te damos graças, Deus, nessa manhã pela sua palavra. É a tua palavra, Pai, que convence. É a tua palavra que nos muda, que muda o nosso caráter. É a tua palavra, Deus, que transforma vidas, mentes, corações, decisões, pensamentos. É a tua palavra que nos motiva, dentre tantas outras coisas que o Senhor opera em nossas vidas. E uma coisa, Deus, queremos declarar em alto e bom som nessa manhã. Nós não queremos brincar de ser cristãos. Nós não queremos perder tempo com aquilo que o Senhor tem já preparado para as nossas vidas. Não queremos ser pedras de tropeço dentro de nossas casas, nossas famílias, do ministério e dentro dessa igreja. Não nos interessa, Deus, andar em rota de colisão ou rota de fuga, porque ninguém no passado, hoje e no futuro convencerá o Senhor daquilo que é contrário à sua vontade. Por isso, Deus, nessa manhã encontra a liberdade em nós. Não palavras vazias, mas palavras sinceras. Encontra a liberdade em nós para trabalhar, Senhor, em nossas vidas e nos fazer crescer e nos fazer avançar e nos tirar, Pai, do lamaçal que podemos estar vivendo neste momento, de sentimentos e posicionamentos que não agradam o seu coração, de descontroles emocionais, ó Pai, em nossas vidas, Pai. O Senhor é Jeová Jireh. O Senhor é o início e o fim de todas as coisas. E nós cremos, Pai, que num simples estalar de dedos, o Senhor pode todas as coisas. E o Senhor diz que aquilo que pedirmos, o Senhor nos dará, que buscarmos, nós acharemos. Quando batermos a sala do trono da Tua graça, ela se abrirá. E nós estamos, Deus, no lugar certo, com a motivação certa, diante de um Deus correto, para poder, Deus, suplicar que virtude dos céus, Pai, sejam derramadas sobre nossas vidas. E o Senhor possa, Deus, ó Pai, transformar e continuar nos edificando, nos fortalecendo e avivando, Deus, a Tua obra em nossas vidas. Para, Deus, não andarmos para a direita e nem para a esquerda, para não retrocedermos nem estarmos em cima de muro nenhum, porque o Senhor é claro na sua palavra, os seus posicionamentos são claros e evidentes para as nossas vidas, e as nossas decisões e posicionamentos precisam ser coerentes com essa clareza da tua palavra, Pai. Ajuda-nos, Deus, nas nossas limitações e restrições. Se somos fracos, Pai, o Senhor diz que nos faz fortes.
E que essa palavra, Deus, seja entronizada, internalizada em nós para vivermos e sermos alcançados por essa promessa, Pai. De sermos fortalecidos no Senhor. Queremos, Deus, alegrar o teu coração. Porque a tua palavra diz que a alegria do Senhor é a nossa força. E nós precisamos de força, Deus, para dar continuidade às nossas lutas. Darmos continuidade aos teus propósitos. Darmos continuidade, Deus, aos teus planos que o Senhor tem para as nossas vidas. Planos não de derrota nem de tristeza, mas planos de edificação, de crescimento. Planos, Pai, para a glória do teu santo nome, Pai. Cuida, Deus, de nossas mentes, de nossos corações. Cuida, Deus, de nossa boca. Põe guarda, Deus. Assim como Davi sabiamente pediu a Ti. Põe guarda em nossas bocas para não pecarmos contra Ti, contra os nossos irmãos. O Senhor não se alegra, Pai, de um ambiente espiritual desfavorável, de murmurações, de contendas, de mentiras, de fofocas. Ó Pai, de turbulência. Isso não agrada o Teu coração, Pai. Nos ajuda, Senhor. Sabemos aquilo que Paulo certa vez disse: o que não quero fazer, faço. E o que eu sei que tenho que fazer, eu não faço. Mas nos ajuda, Deus, a fazer a Tua boa, agradável e perfeita vontade. E nós recorremos a Ti, Pai. Porque nós esperamos e confiamos no Senhor. Assim nós oramos. E nós já agradecemos por tudo, em nome de Jesus. E que a igreja do Senhor diga amém.